Muitíssimo no Palmeiras. Já já a gente vai ao Palmeiras e vamos falar de Flamengo, né? Que é esse adversário do Vasco para esse clássico neste sábado. Maracanã, né? Maracanã recebendo esse clássico. Por enquanto temos Maracanã ainda para os jogos do Campeonato Estadual. Momento totalmente diferente, né? Flamengo vivendo um momento de extrema leveza. Nós discutimos isso aqui ontem, que a palavra planejamento, ela tá muito em moda. Né? E aí o Bueno ficou bravo porque eu falei que o São Paulo fez certo de poupar seus principais jogadores, não sei o quê, para dar o máximo de condição possível. E aí citei o Flamengo. E aí ele falou, não, o São Paulo tinha que entrar com os titulares e o Dorival já está arrependido, enfim. O que eu quero dizer? O Flamengo, ele tem toda uma temporada pela frente. Tem um grupo, um time excelente. Qual foi o problema do ano passado? Jogadores que chegavam no meio da temporada. Então, esse ano, a diretoria decidiu fazer uma bela pré-temporada e utilizar os meninos da base nos primeiros jogos. Resultado, 3 vitórias. E aos poucos, o Carpegiani está inserindo os seus principais jogadores. Essa que é a grande dúvida. Se no clássico de amanhã ele vai com a molecada, se já vai botar a metade do time ou se vai botar o time inteiro. O time do Flamengo é excelente e se tiver bem treinado e bem descansado, é postulante ao bicampeonato. O ano passado, o Campeonato Paulista começou dia 3 de fevereiro. Nós vamos para a quarta rodada com clássico dia 28 de janeiro. O ano passado e no ano retrasado, ano passado foi diferente, até porque teve o acidente da Chape, que atrasou uma semana o retorno das férias e por isso atrasou 4 dias o começo do Paulista. Mas no ano retrasado também, como no ano passado, houve 24 dias de pré-temporada, o que é pouquíssimo, mas eram 24. Nesse ano, os times voltaram a jogar 12 dias depois, com 12 dias de treino. 14 dias depois de apresentar, 12 dias de treino, os caras estavam jogando. Então, isso vai ter um custo lá na frente. Vai faltar perna uma hora, não tem dúvida disso. O caso do Flamengo, o Flamengo vai fazer descobertas e vai botar pilha nos caras de cima que vão ter que andar. Uma coisa só, ano de Copa do Mundo, todo mundo usa isso como muleta, como desculpa. Ano de Copa do Mundo é muito difícil, mimimi e tal. Ano de Copa do Mundo, os times vão parar. Né? Tem time que deu férias para jogadores, dividiu as férias, né? Sim, aí parte de dezembro, parte do meio do ano. Então pode ver esse outro lado também. Esse ano você pode fracionar, o Carille fez a conta, se o Corinthians chegar nas finais do Paulista, são 41 jogos pro Corinthians até o meio do ano. Então, talvez pode fazer um planejamento não anual, um planejamento semestral, até a Copa do Mundo. Mas o problema não é, Rodrigo, não, o problema é você voltar assim, de férias. Ano de Copa do Mundo, digamos assim, os jogadores podem descansar, muitos vão ter férias também no meio do ano. O problema é você tira a qualidade do jogo, você aumenta a chance de lesão, porque você tá voltando sem a tua condição física ideal. O senhor Edmundo pode me falar, tô falando bobagem? Não. Você volta, a tua chance de lesão é maior, tua chance de montar o time é menor. O Manchester City, só o último exemplo, desculpa. É que o Lucas Leiva entrou ontem ao vivo com a gente aqui, aí foi perguntado se havia esse problema lá, ele falou, não, aqui a gente não tem esse problema. Esse exemplo que o PVC a gente treina agora... 6 semanas, aí depois de 6 semanas, a gente faz um jogo-treino de 30 minutos, depois 45, depois 60, até estar apto a jogar os 90 minutos. O problema do Brasil é que você não faz pré-temporada, 10 dias depois, você é obrigado a ganhar. É isso. Então, quem consegue se planejar melhor, vai conseguir ter um ano. O descanso é super importante, Rodrigo. É super importante. Mas depois do descanso, você tem que ter uma readaptação física. Tem que voltar aos treinamentos. O acréscimo, só para o Flamengo e o Grêmio, ainda tem outra situação. Essas duas equipes jogaram até mais tarde. O Flamengo jogou a final da Sul-Americana dia 13 de dezembro. O Flamengo voltou a treinar esse grupo principal dia 12 de janeiro. O Campeonato Carioca começou no dia 17. É inadmissível que jogue com o time principal. E eu vou te falar a verdade. Mesmo sendo um clássico, rivalidade, não acredito que o Carpegiani vai botar o time titular. Porque vão ser 16 dias de treinamento. Não é o correto. E o Flamengo tem um elenco, né, com mais possibilidade. E a garotada tá indo bem, né? Então ele já tá enxertando ali, colocando os jogadores, desculpa, só para
para enfatizar esse planejamento do Flamengo. Quem jogou? Rodinei já jogou, René já jogou, o Léo Duarte já jogou, né? Vinícius Júnior entrou, o Lincoln entrou, jogadores que não eram titular. Paquetá jogou. Então, peraí, deixa eu... Entrou, né? Deixa eu Mas voltar pra começando um jogo, de repente o Paquetá, pela Juventude, pode até começar o jogo contra o Vasco. Mas ele não vai colocar um Diego, um Juan. Não. Acho Então, muito jogadores difícil. Vou voltar para minha tese que eu sou da pouco mais de contramão idade, não. aqui. Primeiro, vamos lá. Já é uma tendência do futebol mundial. Como é que é aquela frase famosa, época do Edmundozinho? Treino é treino, jogo é jogo. Isso não existe mais no futebol mundial. Não, mas agora não é mais assim. Então, agora treino é jogo e jogo é guerra. É isso aí. Esse é o lema. O Tite, treinadores modernos, treinadores atuais, reduzem o tempo de treino, não tem mais treino em 2 períodos. É um treino mais curto, normalmente num período de jogo, 90 minutos, você treina menos e com muito mais intensidade. Então, se todo atleta vai lá, quando ele chega na pré-temporada e começa a fazer um treino intenso de 90 minutos, você poderia jogar um time grande contra um time pequeno no estadual. O jogo de 90 minutos é como se fosse um treino. Isso que eu quero dizer. Você pode substituir o jogo. Eu vou falar, Atlético Mineiro. O Oswaldo Oliveira está sendo muito criticado no Galo porque ele tomou a mesma decisão do Flamengo, do São Paulo, do Grêmio. Cada caso é um caso. Mas o Oswaldo tomou essa decisão. Não, a pré-temporada é muito curta, é ano de Copa, meu Deus do céu, os jogadores vão se estourar, tal. Ele tá mal no Campeonato Mineiro, perdeu pela primeira vez depois de 11 anos do Vila Nova. A torcida não consegue entender essa decisão e ele disse que vai continuar. O Cruzeiro tá disparando, o América Mineiro e tal, e Vamos classificar 8. Não, tá bom, tá legal. De 12. Então, ele- o Atlético Mineiro... Mas ele- Isso aqui é capaz da gente classificar, né? O Atlético Mineiro, pela primeira vez desde 2013, não está na Libertadores. O São Paulo não está na Libertadores. Então, cada caso é um caso. Você tem que analisar clube a clube. Qual que é o planejamento correto? É não escalar os titulares ou escalar os titulares? O tempo para cada um vai dizer isso. Mas, Então pode ser que Rodrigo, olha o São só, Paulo, quando colocar os titulares, vai começar a voar. O Galo, quando colocar os titulares, vai voar, ninguém vai segurar. todo mundo sabia. E o Palmeiras, Todo mundo o sabia. Corinthians, o Santos, Não os times que estão colocando os titulares vão morrer daqui a pouco. Não é isso, Não é mas- isso, não Pera é aí, isso, não é isso. Rapidinho. Não é isso. Mas olha só. É muito melhor você jogar depois de uma sequência de 20 dias, vamos botar 20, que é pouco, de 20 treinamentos para você jogar uma partida oficial, do que de 5. Claro. Concorda? Lógico. Então só esse o planejamento. Você como jogador, é uma pergunta Todo mundo sabia que a Libertadores seria anual uma temporada antes de começar a novo formato anual. Se houvesse o planejamento, poderiam ter feito igual o Flamengo. O Flamengo ganha no planejamento por quê? Poupa os principais jogadores, dá um período de férias razoável para todos eles, revela novos jogadores, porque você dá jogo pro time de base. Vamos supor que não houvesse esse intervalo, que todo mundo fizesse 30 dias. O Flamengo teria aproveitado a base? Não teria. É uma consequência que Outra vem necessidade. em Tem decorrência times disso. no Brasil não que dá não para tem todo time. mundo fazer isso. O porque, Corinthians, claro, depende o Corinthians do tem investimento. o Corinthians tem um jeito de jogar muito bem definido e a base está mais ou menos mantida. Perdeu 3 jogadores titulares, é verdade. Mas você já sabe qual é o Corinthians. Você não sabe qual é o Atlético Mineiro desse ano. Você não sabe qual é o São Paulo desse ano. Aí você começa sem Você acha que a titulares. gente não sabe qual é o Flamengo desse ano? Então, a gente sabe qual é o Flamengo desse pode se dar o luxo de fazer Tem isso. uma outra coisa que é mais importante. A gente está discutindo há 10 anos, pelo menos, a qualidade do futebol jogado no Brasil. 10 anos que o Campeonato Brasileiro é uma porcaria, que não tem jogo bom, que não... Se você não tem, você reduz o tempo de treino, de preparação física, a chance do teu jogo ser bom é muito menor. Parabéns. A chance de você montar um time... Eu penso completamente igualzinho a você. A gente reclama da prática, do dia do jogo, mas a gente não tem tempo para se preparar para ele. Pra montar então, um time. alguém que faz isso, como o Flamengo está fazendo, se preparando para apresentar um espetáculo melhor, Grêmio também tá tem que ser- fazendo. é plausível. É Para óbvio. mim, pra mim É óbvio. exatamente o que o PVC E aí disse você, aqui. é óbvio que nem Perfeito. todos os times têm a condição, têm o investimento para fazer isso que o Flamengo faz. Tem gente que não mas pode assim, fazer, mas, porque tem um elenco Hamilton, reduzido, não vai ter peça, não vai ter dinheiro. O caso do São Paulo ou de outras equipes que também estão mesclando, você pode, já que você não tem um elenco como essas outras equipes, você pode intercalar jogos. Aí você pode fazer isso. Eu acho que o Oswaldo, se não me engano, ele está com esse planejamento. Ele jogou no final de semana com um time considerado titular, até venceu bem, com 2 gols do Elias, aí poupou no meio de semana.
Poupou não botou para jogar, porque tá treinando. De repente, no final de semana, ele volta com esse time. Então ele usa os jogos, aí não tem que ser todos os jogos. Para ser uma O preparação... planejamento dele é começar na Copa do Brasil. Não, mas Atlético Mineiro contra o Atlético Acreano. ele jogou no final de semana com o Roger Guedes jogou. Ganhou de 4-0. Jogou. e ganhou Eu bem. acho que esse planejamento, os times, a maioria dos times podem seguir isso. Usa o campeonato para em alguns jogos botar o time titular. Agora, se você bota em todos os jogos, você não consegue treinar e jogar. Não tem eu o sou tempo pra completamente a consegue. favor dos campeonatos estaduais. Eu acho que essa rivalidade da cidade é super importante. Mas tem que haver um entendimento entre os organizadores, entre a FERJ e a CBF. Não pode ser só os seus interesses o mais importante. Porque o jogador não chega preparado para competição nenhuma. É isso. É simples assim. Há necessidade de encher a grade de quarta, domingo. Hoje se joga todos os dias e sem a qualidade do espetáculo. E principalmente, uma coisa que a gente falou aqui durante o ano passado todo, nossos principais jogadores, nossos melhores jogadores, tecnicamente falando, vão embora muito precocemente. Então a gente acaba ficando com jovens, promessas, que precisam da vitrine, e os velhos, com todo respeito aos velhos, os mais velhos, aqueles que estão mais experientes. em término de carreira ou que não tem mais espaço nos grandes da Europa e vem para o Brasil a peso de ouro. Então é muito 8 ou 80. Por isso que a gente me entristece e ao aniversário de um filho, de um amigo, filho de um amigo, e chega lá, vê camisa do Barcelona, camisa do Real Madrid, camisa do Chelsea, camisa do Liverpool, do Paris Saint-Germain e do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. É mínima, né? Menos. A porcentagem é menor. Os que têm são impostas pelo pai. Daqui a pouco a gente vai voltar ao Palmeiras, porque o Gudrianofer está de olho lá no treinamento. Notícias importantes, mas ainda sobre Flamengo e Vasco, Juliano Lima falou com Paulo Pelaipe agora há pouco e traz informações atualizadas aqui no Expediente. Vamos ver. Amigos do Fox Sports, Paulo Pelaipe com a gente para falar um pouquinho sobre o Vasco, essa nova gestão do Vasco, diretor executivo do Vasco da Gama, com uma informação importante que saiu agora sobre o Nenê, meio-campo capitão do time, que teria assinado um contrato com o São Paulo por 2 temporadas e assim deixando de lado a dívida que tem com o Vasco da Gama. Queria saber a informação que você pode passar em relação ao Nenê, o Nenê realmente fechou com o São Paulo ou não, que você pode passar em cima do jogador. Boa noite, prazer muito grande estar de volta. Trabalhando num grande clube do futebol brasileiro. Realmente nós vamos ter uma reunião agora